Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 231. Rede rizomática e o papel da consultoria independente. E nesse episódio eu recebi a Graciela Hopstein, idealizadora da Rede Rizomática, um coletivo de 9 profissionais independentes do campo da consultoria. Bom, a Graciela já esteve por aqui, em outro episódio, quando ela era ainda a diretora executiva da Rede Como A. Link está na descrição para você escutar também. Afinal, por que da criação da Rede Rizomática? Por que um coletivo de pessoas consultoras independentes, da qual eu também faço parte? Bom, para dialogar com essas perguntas, a gente falou também sobre o contexto atual que a sociedade civil e a filantropia têm enfrentado. E a Graciela traçou um quadro bem didático e também bem desafiador, no qual se emerge a importância da consultoria independente e daí a ideia de criar a rede rizomática. E no final do nosso papo, a gente também traz uma pequena contribuição de alguns colegas que também integram a rede rizomática, especificamente a Juliana Guimarães, Bruni Conte e Jaque Almeida, que gentilmente toparam participar com um áudio breve aqui, mas trazendo cada uma o seu incômodo, principal incômodo que vivencia no nosso setor. Afinal, no próprio manifesto da rede rizomática, a gente diz o seguinte, abre aspas, faltam espaços seguros para refletir criticamente e trocar com uma visão sistêmica, questionadora e provocativa sobre o que é desconfortável, mas fundamental para avançarmos. As desigualdades estruturais, os conflitos de poder, o papel da filantropia, o esvaziamento da ação coletiva e o esgotamento de discursos de impacto. Fecha aspas. Pois foi justamente em cima do que é desconfortável para cada integrante da rede é que a gente fez o convite para essas participações especiais. E você, amigo ouvinte? Você que é ouvinte raiz aqui do podcast sabe que a gente traz diversos desconfortos da nossa fantástica fábrica do impacto para os nossos debates aqui, para as nossas reflexões, não é mesmo? Bom, e se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, o link está aí na descrição e veja como contribuir. E eu aproveito para agradecer demais as pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. O meu muito, muito obrigado. E eu também celebro a parceria com Prosas, que passa a divulgar na sua newsletter semanal algum episódio aqui da casa, valeu demais. E claro, aproveito para te convidar a conhecer a Baru Inovação Social, a minha consultoria. Quer trocar uma ideia aí sobre possibilidades de trampos? Estamos aqui à disposição, valeu. Bom, então é isso, agradecer demais a Graciela e aos colegas da Rede Rizomática, a Juliana, Bruni e a Jaque, pelos áudios aqui, pelas contribuições. Tá um papo sensacional. Então, sem mais delongas, partiu pro episódio. Olá, Graciela, tudo bem? Seja super bem-vinda. Obrigado por você ter topado vir aqui conversar com a gente. Você já esteve aqui, agora de novo. Queria que você começasse aí se apresentando. Quem que é a Graciela? Então, Fábio, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar gravando esse podcast. Para me apresentar, então, eu sou Graciela Hopstein, eu moro há 30 anos no Brasil, eu tenho uma parte da minha trajetória na área acadêmica, né, tanto como estudante de mestrado, doutorado, e depois também como pesquisadora e professora, e nos últimos 15 anos eu venho atuando muito mais no campo da sociedade civil, e especificamente da filantropia, né? Fazendo consultorias, muito com foco em monitoramento e avaliação, mas também diagnósticos, produção de conhecimento,
E, principalmente, eu dirigi duas organizações filantrópicas, né? Uma que é o Instituto Rio, que era uma organização, uma fundação comunitária que apoiava projetos, né? Uma organização Grantmaker, que apoiava projetos na zona oeste do Rio de Janeiro, no qual eu atuei por 5 anos, e, posteriormente, nos últimos 7, eu fui a diretora executiva da Rede Comum A, a antiga rede de fundos independentes para justiça social, depois foi rede de filantropia para justiça social, e em 2022 fizemos um rebranding, né, para chamar a rede como Rede Comum A, né? Eu deixei a rede ano passado, né? E agora eu estou atuando como consultora independente, inclusive também fui uma das idealizadoras da rede rizomática, da qual você também faz parte, Fábio. Maravilhoso, a trajetória é muito bacana. Bom, nós falaremos sobre a rede rizomática, obviamente, né? Não só eu, você, outros colegas aí independentes fazendo parte. E para a gente começar, e da outra vez que você esteve por aqui conosco no podcast, você ainda estava com o crachá da Rede Como A, então só para demarcar, depois se quem quiser, quem está nos escutando quiser saber mais, o link está aí na descrição. Graciela, vamos lá, rede rizomática. Da onde, antes da gente explicar o que é, de onde que veio essa ideia que você que puxou aí? Qual que foi um pouco o embrião dessa ideia? Então, Fábio, essa é uma ideia um pouco antiga, né? Que começou lá atrás, em 2010, 2011. Eu queria criar uma rede de consultores independentes, que não necessariamente virasse uma empresa, né? Mas uma rede justamente para poder construir, para poder trocar, para poder fazer debates coletivos. Mas, na verdade, não vingou, né, a rede nesse momento, talvez eu não coloquei a energia suficiente. E, digamos, pós, né, a saída da Rede Comum A, eu achei que era a oportunidade de trazer esse projeto de volta, pensando que justamente eu já tinha consultorias engatadas e a importância de ter espaços de compartilhamento, espaços de construção coletiva, espaços de debate, espaços de acolhimento, né, sobre o campo da consultoria, né? Eu acho que tem se discutido pouco esse campo, embora, na verdade, é um campo super estratégico, porque muitas organizações, inclusive as grandes, as importantes, né, contam com consultores, né, pontuais, tanto para ações de desenvolvimento institucional, como programáticas, como para questões específicas, né, planejamento estratégico, enfim, algum programa que queira se desenvolver, alguma pesquisa, né? São pessoas que realmente contribuem de uma forma bastante estratégica com as organizações, mas são invisíveis, né? São pessoas que, de alguma forma, ficam muito para dentro da instituição, e esse é um trabalho que eu acho muito estratégico, porque são contribuições muito estratégicas para as organizações, são colaborações muito fundamentais. Então, a ideia era, bom, vamos pensar quem poderia estar se somando. Eu não fui com uma ideia completamente fechada, eu queria uma coisa flexível e pessoas que, de alguma forma, se somassem a uma ideia de uma construção coletiva, né? Porque não, eu não levei o projeto pronto, foi um projeto que foi sendo discutido, debatido, qual era o propósito dessa rede, quais são as expectativas de cada uma das pessoas, como essa rede poderia se posicionar, quais são os nichos de atuação. Então, na verdade, eu acho que o mais importante desta rede hoje são as pessoas que a integram, que abraçaram a iniciativa, né? E justamente a ideia de rizomática faz sentido porque é um rizoma, né? É uma rede que, na verdade, não tem centro, né? Ela digamos, ela se espalha, né? Ela tem rizomas, né? Ela tem vários fios de atuação e várias pessoas puxando esses fios, né? Então, essa ideia era um pouco o embrião, né? E são pessoas que, de alguma forma, abraçaram essa ideia e acharam que ela fazia sentido, né? Ainda passados já uns 9 meses, acho que a rede ainda está em fase de estruturação e construção. Estamos realmente pensando que papel queremos ter, não apenas para fora, mas também para dentro, né? Que debates a gente quer conduzir, travar,
né? Com quem nos queremos posicionar. Então, estamos fazendo como um duplo trabalho, né? Para dentro e para fora. Eu acho que estamos muito mais pensando no dentro, né? Anunciamos a sua existência, acho importante, todo mundo recebeu com bons olhos, né? Com bons comentários, a ideia, porque eu acho que realmente são esses espaços coletivos, né? Que fazem a diferença e que contribuem também, né? Com a qualidade dos nossos trabalhos. Né? Ninguém trabalha sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho ou sozinha. Isso se faz a partir de um conjunto, né? De fatores, mas de pessoas principalmente. Então, acho que temos um grupo muito diverso, com pessoas com mais experiência, com pessoas com menos experiência, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, e eu acho que esse caldo é o que faz ela interessante, e eu espero que efetivamente possamos, em algum momento, ir somando outras pessoas que possam contribuir com as dinâmicas, com ideias, e para fazer a diferença. Né? Então, esta é um pouco a ideia inicial, né? Nós estamos, neste momento, também travando debates internos, né? Com coisas que nos incomodam, com coisas que, na verdade, nos preocupam, com coisas que a gente, na verdade, achamos que são relevantes para o campo da sociedade civil e da filantropia. Né? Debates estratégicos, até porque estamos num momento bastante complexo. Né? Eu acho que esta rede, hoje, mais do que nunca, faz sentido. Sensacional. E quem está escutando a gente, link na descrição com a página no LinkedIn da Rede Rizomática. Lá você vai saber quem é que faz parte, enfim, qual é o propósito, etc. E se quiser saber mais, entre em contato. Graciela, você colocou duas coisas na sua fala, que é de não ter uma formalização, não ter um CNPJ rede e dela ser um locus de consultores e consultoras independentes. Explica esses dois pontos, por favor. Então, não sabemos qual vai ser o percurso da rede, talvez este seja um primeiro passo e depois vire outra coisa. Não sou eu que vou decidir, né? Vão ser os membros e vai ser um pouco a história, as demandas, as necessidades. Hoje a rede enxerga como importante isso, né? Reunir pessoas do campo que trabalham de forma independente, ou seja, são pessoas que trabalham com consultorias, mas que não estão ligadas a grandes empresas de consultoria. Podem trabalhar, todas elas têm, né, seu CNPJ, né, como consultorias, né? Talvez tenha pessoas que trabalham com um ou dois sócios, mas não mais do que isso. Mas a ideia era poder reunir pessoas que estão, né, trabalhando sem ter um vínculo com alguma empresa de consultoria, né? Que sejam, na verdade, donos, né, das suas próprias empresas. Então, esse é um assunto muito importante, porque, na verdade, a gente tem que começar a lidar com instituições por trás, a coisa se complexifica. Isso não quer dizer que não seja algo que em algum momento a gente contemple, não sei, mas por enquanto é a reunião de pessoas que realizam consultorias sozinhas ou em parceria com alguma pessoa, né? Uma ou duas pessoas, que têm suas empresas unipessoais, ou com mais algum sócio ou sócia, né? E que atuam de alguma forma contribuindo a partir de diversas demandas com organizações da sociedade civil e da filantropia. Né? Mas a ideia era trabalhar com profissionais independentes, não com empresas de consultoria ou com grandes, digamos, instituições de consultoria, porque isso já tem uma complexidade que, na verdade, precisaria de outra infraestrutura, né, para compor, né, essa rede. Eu não estou dizendo que isso não vai entrar, estou dizendo que hoje ela não é isso, né? Ela reúne pessoas, né? Então, isso é importante de destacar. Muitas dessas pessoas, inclusive, têm trabalhos fixos, mas não em organizações de consultoria, né? Mas que, de alguma forma, trabalham também, mantêm seu trabalho na área de consultoria. Ou seja, tudo que implique, de alguma forma, algo que não necessariamente tenha conflito de interesses, né, entre o trabalho que a rede rizomática quer desenvolver e eventuais concorrências, né, que podem aparecer aí. Inclusive, nós estamos pensando em fazer debates ampliados, né, com outras
pessoas, né, com outras pessoas consultoras, dando a conhecer um pouco este trabalho. E aí, em função disso, né, das consequências que isso vai trazer, dos impactos, a gente pode ir reformulando. Hoje estamos confortáveis com essas 9 pessoas que integram a rede. Talvez no final do ano a gente consiga incluir 1 ou 2 pessoas, mas nossa ideia não é ter no horizonte próximo um crescimento exponencial, né? Acreditamos que vamos ir fazendo passo a passo, construindo por baby steps, né? Esta rede, né? Que não tem nem começo, nem meio, nem fim, né? Tem começo, né? Mas não tem nem meio, nem fim, né? Ou seja, a ideia não é que ela tenha num horizonte um desfecho, ou nós queremos alcançar 15 consultores. Não, acho que, né, a entrada e saída de membros é uma coisa que a gente tem que pensar com flexibilidade, né? Porque também pode ser que pessoas, na verdade, saiam também da rede, porque a rede, né, também cumpre um papel para elas em algum momento e elas em algum momento possam deixar e partir para outra, né? Então, essa é um pouco a ideia desta rede. Você falou em algum momento do contexto desafiador. Você falou, eu tentei essa ideia da rede lá em 2010 e não foi possível, e agora a gente está num contexto bastante desafiador. Queria que você desse uma pincelada, como que você está enxergando esse momento desafiador, sobretudo a filantropia. Bom, acho que temos um contexto desafiador em termos políticos e, obviamente, com impactos importantes no campo do financiamento, né? Estamos vendo um cenário complexo em termos políticos, onde a gente vê realmente que os princípios da democracia estão sendo ameaçados nos sistemas, o que também isso é importante salientar, né? Mas são, de alguma forma, em muitos casos, sistemas democráticos esvaziados de sentido, né? Nós estamos vendo que um retrocesso muito grande, que todas as lutas vinculadas à conquista e reconhecimento de direitos, que está muito vinculada a uma onda, né, de uma extrema-direita que já que vem ocupando a cena política há tempos, né? E, obviamente, que todo esse impacto, que já tem um tempo, né, porque a democracia representativa, que aí sim é sistema, já está respirando por aparelhos há muito tempo, né? Mas toda esta onda de extrema-direita, né, está realmente criando muitos impactos na sociedade civil, especialmente naquela que luta por direitos, porque, obviamente, as primeiras agendas que foram atacadas são as agendas vinculadas a gênero, né, vinculadas a clima, né, vinculadas a direitos humanos, vinculados à raça, né, a orientação sexual, né, ou seja, que eu acho que essas foram, de fato, as grandes contribuições da democracia dos últimos anos. Se alguma coisa a democracia foi inovadora nos últimos anos, foram com essas agendas, né, de sair dessa ideia do homem branco do norte global, né, a gente hoje está com agendas vinculadas ao reconhecimento do papel das mulheres, de pessoas não binárias, das dissidências de gênero em geral, né? Pessoas com orientações sexuais diversas, as mulheres, como falei, né? E a questão racial, né? Racial incluindo tanto pessoas negras como etnias, né? Indígenas, etc, etc. Então, essas agendas, que são agendas de direitos humanos, somadas às agendas de clima, são as que estão sob ataque, né? As que hoje se chamam agendas woke, né? E com a chegada do Trump, né, obviamente que isso ficou muito mais acirrado, ficou muito mais radicalizado. Claro que temos também uma perseguição, não apenas a essas minorias, mas também aos migrantes, né? Sabemos de todas as políticas contra os migrantes, mas, na verdade, tudo isso teve muito impacto no financiamento, porque foram fechadas agências de financiamento, como a USAID, né?
que realmente colocava muito dinheiro, né, em sociedade civil, especialmente do sul global, né? E, obviamente, que não estou falando apenas da cooperação americana, né? A gente já vinha observando as cooperações internacionais, especialmente a holandesa, a alemã, etc., em processos de retração, né? Em processos de fechamento, também, obviamente, porque temos a escalada de governos de extrema-direita e até porque temos um panorama geopolítico muito complexo, né, de uma guerra, né, iminente, permanente, não sabemos, um mundo em guerra, que está implicando que os países, né, do norte global estejam investindo muito mais em armamento que em políticas ou em estratégias ou em programas de fortalecimento de direitos humanos, né? Então, eu acho que o que aconteceu com a USAID foi digamos, um fechamento de um ciclo que já vinha acontecendo, porque, inclusive, Estados Unidos também retirou, né, contribuições importantes da Organização Mundial da Saúde, de agências de cooperação que apoiavam, como a Inter-American Foundation, que apoiava organizações na América Latina, né, ou também na África. Então, a gente já vinha, né, vivendo isso, mas eu acho que foi digamos, essa história do Trump, né, veio a coroar um pouco uma tendência, né? E o efeito dominó que isso tem, né, na filantropia, né? Porque a gente também já vem observando, né, a retração, né, o fechamento de organizações filantrópicas muito importantes para essas agendas. Então, nós estamos realmente numa situação muito delicada, né? Porque essa crise de financiamento pode implicar, e de fato tem essa finalidade, de enfraquecer, debilitar a sociedade civil, né? Tem um estudo da Cívicos, né, que inclusive tem uma projeção que, digamos, que talvez o ano que vem, 40% das organizações da sociedade civil a nível mundial possam fechar as portas, né? Então, estamos numa situação muito, muito delicada, né? Porque, obviamente, que tudo que tem a ver com esses direitos são absolutamente importantes, mas também temos um papel importante da cooperação na assistência, especialmente tudo que tem a ver com saúde, né? Porque essa retração, por exemplo, vai trazer problemas tremendos, inclusive na África, né? Que já tem, né, a pandemia, né, da HIV, né, muito instalada, mas obviamente que com o dinheiro colocado na cooperação, na Organização Mundial da Saúde, conseguiu se reduzir, né, um pouco, controlar a pandemia da HIV/AIDS, mas que, na verdade, agora, né, com essa retirada de financiamento, vai ter realmente situações muito vulneráveis que vão implicar mortes, né? Então, estamos numa situação muito, muito delicada em termos de cenário, né, e em termos de perspectivas, né? Porque também eu acho que a sociedade civil acabou criando uma dependência muito grande desses financiamentos, especialmente do sul global. Isso também trouxe consequências um pouco complexas para a sociedade civil, especialmente do sul global, né? Porque acabamos tendo uma dependência muito grande desse financiamento, e não apenas desse financiamento, mas das agendas impostas por esses financiadores. Eu acho que a sociedade civil, quando recebeu, né, todo esse dinheiro, né, recebeu negociando algumas coisas que são importantes, né? Acho que se instalou nessa agenda top-down toda uma agenda tecnocrática, né, que tem muito a ver com, digamos assim, um instrumental, né, muito trazido pelas fundações, né, que tem a ver marco lógico, teoria de mudança, plano de mobilização de recursos, ou seja, toda uma instrumentalização que eu não acho que foi ruim, né, mas ela ficou nisso, na instrumentalização para atender uma demanda dos próprios financiadores e acabou sendo passando por um processo de despolitização. Estou me referindo especialmente às organizações que trabalham com direitos, né? Então, hoje nos encontramos numa dependência enorme, porque você se lembra, Fábio, que na década nos inícios dos anos 2000, a gente falava muito da profissionalização do terceiro setor, né? E, na verdade, essa profissionalização trouxe uma qualidade importante de profissionais para o setor, mas isso implicou
que as organizações criassem uma infraestrutura enorme que precisa se manter, e para isso necessita orçamento, né? Para você pagar altos salários, pessoas com mestrado, com doutorado, né? Então, isso criou uma demanda na sociedade civil que não tinha até então, né? Ou que tinha em organizações muito pontuais, as grandes ONGs, né? Na verdade, isso acabou engolindo não apenas as grandes, mas também as médias e as pequenas, porque, inclusive, os financiadores exigem delas, né, para acessar o financiamento, ter todo esse instrumental, ser uma organização formalizada, com funcionários, com teoria de mudança, com plano XYZ, com monitoramento e avaliação, né, muito instrumentais, né? Então, acabamos que viramos, né, organizações da sociedade civil muito instrumentais, perdendo tempo para o trabalho que é importante, que é o trabalho político, né? São poucas as organizações que conseguiram as duas coisas, que são as grandes, né? Porque, obviamente, são as que têm mais capacidade de mobilizar recursos e conseguem justamente poder, de alguma forma, distribuir seu orçamento e seus recursos para diversas atividades. Então, eu acho que esse é o cenário que estamos vivendo, um cenário adverso em termos de financiamento e também um cenário complexo, porque a sociedade civil foi pega de surpresa, né? Não se atentou para isso. Eu estou vendo também um cenário muito negacionista, especialmente no Brasil, não querendo aceitar, né? Eu sempre digo que eu me sinto a emissária do apocalipse, né? Porque estou colocando um dedo numa ferida que ninguém quer olhar, né? Porque uma ferida complicada, porque implica não apenas a retração, vamos tirar um programa, vamos... Não, implica mudar completamente a organização, mandar pessoas embora, com tudo que isso implica, né? E, na verdade, o fechamento, porque elas não vão conseguir se manter, né? Se elas já tinham problemas para se manter, porque o Sul Global sempre encarou problemas importantes de financiamento e de uma dependência muito grande de recursos no Norte Global, porque nós não temos filantropias, né, capazes de financiar as organizações da sociedade civil, né, ou pelo menos não temos filantropia que olha para isso, né, e também não temos um Estado que apoia, né, a sociedade civil nesse sentido. A sociedade civil, quando faz parceria com o Estado, é principalmente para assistência, né? Então, temos um panorama muito, muito complexo que, enfim, espero que, de alguma forma, isso nos leve para um outro modelo, né? Não estou dizendo que a gente tem que abrir mão desse financiamento, acho que tem uma questão de reparação ali envolvida e uma responsabilidade das organizações financiadoras do Norte Global, né, que não podem se retirar de uma forma irresponsável. A gente já viu isso nos anos 2000, né, que isso deixou um rombo muito importante, né, na sociedade civil brasileira, quando a cooperação se retira, né, da América Latina, né, em massa, e nos deixou também sem financiamento, ou com muito pouco financiamento, né? Claro que depois as coisas foram se reacomodando, etc., e se criaram mecanismos, né? Inclusive os fundos independentes surgem nesse contexto, né? Para tentar resolver, né, uma crise do financiamento das organizações, especialmente de direitos humanos, né? Então, captando dinheiro para distribuir. Então, mas hoje nem elas têm a garantia, né, de que efetivamente o recurso vai chegar para elas para ser distribuído, né? Vai ter uma inércia boa, né, porque ainda deve ter organizações com fundos em caixa, vai ter ainda, né, mas eu acho que, inclusive no Brasil, o fato de estar sediando a COP, né, tem um dinheiro que está chegando especialmente para clima, né, mas eu acho que depois da COP a sociedade civil vai enfrentar o grande deserto, né, do financiamento. Então, o momento é agora. Eu acho que esta rede de consultores também, consultoras, né, pode fazer
uma diferença, né? Porque, na verdade, podemos contribuir também com estes debates que são absolutamente estratégicos. Sensacional, você fez uma análise de conjuntura muito didática aqui para quem está escutando a gente, né? Obviamente, lembrando, né? A gente não está trazendo a verdade aqui, é uma análise dentre tantas outras possíveis, mas nesse momento da sociedade brasileira atual, análise de conjuntura, inclusive, tem nos faltado e a importância da gente falar sobre isso. Você trouxe também em algum momento da sua fala os desconfortos, né? Coisas que a gente observa e vivencia no setor e que a gente tem pouco espaço para poder trocar sobre isso. Eu queria te escutar sobre algum desconforto que você tem observado e que tem te afetado e por que que é importante a gente falar sobre eles. Ótimo. Então, eu acho que o principal desconforto que eu sinto, que é histórico, né, é o fato de a gente ter uma filantropia brasileira, por exemplo, muito poderosa, com uma grande capacidade de mobilizar recursos, ou de investir recursos no campo social, né? O último censo GIF deu em torno de 4,8 bilhões de reais que são investidos no social, mas esse recurso não chega a organizações da sociedade civil e muito menos a organizações de direitos, né? Então, essa é um primeiro grande desconforto histórico, né? E, na verdade, questões de agenda, né? Porque ainda é uma filantropia conservadora que prefere, né, investir em agendas que não implicam nenhum risco, né? Que são agendas, de alguma forma, confortáveis. Educação, né? Enfim, cultura, porque tem muito também via leis de incentivo, etc, etc. Então, a gente, na verdade, tem uma filantropia que fica muito confortável. Agora, é interessante, né, ver como, de alguma forma, essa filantropia que surge das empresas, né, e as empresas estão, né, acostumadas a lidar com capital de risco, elas não levam essa ideia de capital de risco para as organizações da sociedade civil, né? Então, além do mais, não tem nenhum risco. Você investe ou você doa para aquelas organizações que você sabe que elas vão dar conta, né? Então, essa falta de confiança, que eu acho que é isso que atravessa o setor, né? É uma falta de confiança política, né? Porque isso está baseado numa ideia política de que a sociedade civil, na verdade, né, que foi muito atacada historicamente, Fábio, porque, na verdade, a gente sabe que ela foi criminalizada e continua sendo criminalizada desde a primeira CPI das ONGs, né, até a segunda agora, ou seja, sempre a sociedade civil, né, foi vista, né, pelo campo político em geral como um espaço de corrupção, né, um lugar onde é possível, né, lavar dinheiro. E, na verdade, você ficou com essa imagem e não com toda a potência que tem a sociedade civil em termos da sua contribuição com a democracia, né? Sem sociedade civil não tem democracia, né? Eu acho que, inclusive, o Brasil é um exemplo histórico de como, na verdade, a sociedade civil tem um papel fundamental no processo de democratização, né? Toda a saída da ditadura militar, né? Toda essa transição democrática, foi a sociedade civil que conduziu de uma forma brilhante, inclusive na Eco 92, né? Que foi o ápice de tudo isso. Então, tendo como isso esse papel tão importante que as grandes ONGs que foram criadas no Brasil, né, num momento mais laxo da ditadura militar e que depois tiveram um papel tão importante, né, na Constituinte, na Eco 92 e nos anos 90, né, ela, na verdade, hoje foi esvaziada de sentido, né? E esse esvaziamento de sentido é por causa do ataque permanente, que inclusive se acirrou muito mais com o avanço da extrema-direita, né? Então, esse é um incômodo muito grande. E um outro incômodo é que, efetivamente, nós, sociedade civil, não soubemos nos comunicar, né, muito bem com o público em geral, né? E também, na verdade, fomos um pouco, na verdade, negligenciamos algumas situações, né? E alguns atores, né? Eu acho que hoje a sociedade civil, na verdade, deveria se sentar e teria que tentar compor com alguns grupos, né, de poder que estão ali, né, para estabelecer alguns diálogos. Claro que a gente não pode sentar na mesa com pessoas extremistas, né, mas com aquelas que, de alguma forma, querem compor, né,
acho que precisamos, nós também, né, de práticas democráticas de diálogo e de construção, né? Porque sem isso a gente não vai para lugar nenhum. Então, esses são meus incômodos, né, com o cenário, né? Ou seja, a sociedade civil está muito enfraquecida, né? Muito dependente, porque quando você tem dependência, você é uma pessoa fraca, né? Para encarar uma crise deste porte, né? Porque eu acho que todo o sistema, né, em geral, pós-Bretton Woods, né, todo o sistema pós-guerra, né, multilateralismo, também está em crise, né? Então, nós temos uma crise de governança muito grande, né? Uma crise da democracia muito grande, que obviamente arrasta a sociedade civil, porque ela é parte desse jogo democrático. Bom, bora escutar então as participações dos nossos colegas de rede isomática. Eu começo com o áudio da Ju. Na última década, foi perceptível que mais organizações do terceiro setor, inclusive as de base, se fortificaram com o momento de aumento do fluxo de financiamento para o campo, que gerou um acúmulo de experiências de acesso a recursos e gestão dessas relações com os financiadores. E partindo disso, eu diria que me frustra a sensação de pouca solidariedade de tais organizações que passaram por esse boom de crescimento institucional com suas organizações pares do campo, no sentido de troca de experiências e saberes, tanto de acesso quanto de gestão desse fluxo de capital. Mas a principal análise e frustração está em compreender que a própria atuação dos financiadores, quando é feito de forma pouco estratégica e sistêmica, aprofunda e até estimula negativamente essas relações de competitividade no ecossistema. E para se aproveitar desse acúmulo acelerado de conhecimento da profissionalização do campo nos últimos anos, esses espaços seguros de debate sobre as desigualdades estruturais são ainda mais necessários, não só para a gente poder refletir criticamente em conjunto, mas principalmente para nos sentirmos seguros em podermos exemplificar na prática como tais desigualdades estruturais se deram nos últimos tempos, a fim de gerar lições aprendidas coletivamente. Agora vamos escutar o áudio de Bruni. Aqui é a Bruni falando, são muitos sentimentos positivos atuando na consultoria independente, mas sim, inúmeros desconfortos. E aí, tentando pegar um principal nesse meio, eu diria que o ecossistema ele tem missões para combater as desigualdades, para evolução de direitos humanos, para garantia de direitos básicos, mas por um outro lado, assim, esse mesmo ecossistema tem dificuldade em cuidar das pessoas que realizam essas missões, porque a própria lógica de trabalho no sistema capitalista, ela é de exploração. Então eu diria que o meu desconforto, ele está numa cultura de trabalho e de trocas de relações humanas, onde as pessoas estão constantemente vivendo situações precarizadas e numa dinâmica de competição, com pouca estrutura de trabalho, expectativas irreais de sucesso, e uma barreira até emocional do campo para refletir honestamente sobre suas próprias incoerências numa sociedade que está assim adoecida. E a minha atitude para lidar com esse desconforto tem sido principalmente levar a vida de forma mais leve e ter muita lucidez e maturidade ao propor limites na minha relação com o trabalho. Eu tendo a reafirmar para mim mesmo que essa cultura de trabalho disfuncional é um padrão sistêmico, ou seja, algo que não tem um único culpado, não é a falha de uma organização ou uma área, um setor que é minado, meio que todas as pessoas estão imbricadas. E tenho exercitado bastante, mas bastante mesmo, a minha capacidade de sonhar. E sonho com um momento onde as pessoas se deem conta de que a gente só vai sair dessa de mãos dadas, a gente só vai conseguir mudar esse paradigma cooperando e
sem dúvidas, de forma radicalmente coletiva. E por fim, vamos escutar o áudio da Jaque. A captação de recursos, que é onde eu atuo, hoje com foco maior em financiamento para iniciativas de base comunitária, é um campo complexo, né, Fábio? E é compreensível que existam muitos desafios. Ao longo da minha experiência em captação, eu me deparei com um ponto que frequentemente me gera reflexão e desconforto. Muitas vezes os recursos são alocados com a intenção declarada de promover o desenvolvimento territorial. Mas, na prática, o que eu observo é uma reprodução de estruturas de poder que acabam por perpetuar privilégios, principalmente em posições de liderança e tomada de decisão. O discurso de empoderamento e autonomia para as comunidades é muito inspirador, mas a realidade tem nos mostrado que poucas organizações conseguem realmente transformar essas lógicas. Eu penso que para um verdadeiro desenvolvimento territorial é fundamental que as organizações que atuam na área estejam dispostas a abrir mão do seu próprio protagonismo, permitindo que as lideranças e iniciativas comunitárias se sobressaiam. Para que a mudança possa acontecer de forma genuína nas comunidades, é crucial que as organizações olhem para dentro de suas próprias estruturas e práticas, avaliando honestamente o quanto estão contribuindo para a autonomia real dessas pessoas e território com que elas trabalham. Daí a importância e o papel de uma consultoria, de consultores e consultoras independentes nesse sentido, né? Só para amarrar a necessidade de uma rede que agrega esses atores, correto? Isso. E eu acho que as organizações, na verdade, recorrem, né, permanentemente a consultores e consultoras para poder fortalecer a sua atuação, né? Seja para uma publicação, para uma estratégia de advocacy, né? E justamente o que esta rede tenta é sair, né, também de uma consultoria tecnocrática, né, uma consultoria mais política, né? Quando estamos falando de política, não estamos falando de política partidária, né? Estamos falando de uma política que tem a ver. Nós somos seres políticos, né? A política perpassa todos os âmbitos da vida, por isso a gente fala hoje em biopolítica, né? Porque, na verdade, nossos corpos são políticos, nossas falas são políticas, nossa atuação é política. Então, ter uma pessoa consultora que trabalha com este olhar, né? Sabendo que ela vai contribuir, tudo bem, vai entregar um produto, uma pesquisa, mas com este arcabouço, esta visão, né, de direitos, da importância da democracia, entender que uma organização da sociedade civil faz a diferença, é muito importante, né? Então, eu acho que esta rede tem um pouco este diferencial, de dizer, nós vamos entregar trabalhos legais, né? Mas nós somos também um monte de coisas que também vão estar contribuindo com o trabalho de vocês. Graciela, antes para fechar, né, te convidar a fazer a reflexão final, mexer final, mas só para também colocar uma questão que é, talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo vão pensar assim, poxa, mas do ponto de vista de mercado de consultoria, entre aspas, essa opção por uma atuação mais politizada, digamos, ela tende a ser mais desafiadora em termos de clientes. Como é que você enxerga isso? Bom, sim, né? É um risco, mas eu acho que todos nós que estamos nesta rede temos relacionamentos de confiança, né, com as organizações que nos chamam, né? E também nós também temos limitações, porque muitas vezes, às vezes podemos rejeitar trabalhos porque são de organizações que não nos encantam ou que não estamos de acordo com a sua atuação. Então faz parte do jogo, né? Inclusive, enfim, é isso, né? Também sem julgamentos, cada um, né, dirige sua vida como pode e de acordo com suas oportunidades. Mas eu acho que é importante marcar este posicionamento, né? O que nós trazemos para o campo, qual é a nossa visão para o campo, né? Tem pessoas que vão gostar, pessoas que não vão gostar, né? Mas é isso, ir construindo também relações de confiança, mostrando que uma consultoria vai ser efetiva também
quando a gente trazer toda esta visão, né? Não apenas fazer um bonito plano de mobilização de recursos, mas o que tem por trás disso, ter uma visão, né, sobre o ecossistema, né, sobre como são os relacionamentos entre os diversos players, isso faz uma diferença, né? Sair dessa chave apenas tecnócrata para uma coisa um pouco mais política. Claro que nesse leque nós temos oscilações, né? Podemos ser mais ou menos. Em alguns casos podemos ser um pouco mais políticos, em outros casos menos, mas quando nos contratam, isso vem com a gente, né? Sensacional. Bom, te convido a fazer o merchan final, alguma reflexão final para a gente fechar o papo aqui, como você quiser. Então, Fábio, na apresentação eu esqueci de duas coisas que são importantes trazer aqui, né? E que tem um pouco a ver com esta conversa que a gente teve, que são a importância dos espaços coletivos, né? E de construção coletiva. Porque eu estou participando também de diversos conselhos, né? Que vale a pena dizer aqui, o Conselho Fumbeia, né? O Fundo de Apoio ao Jornalismo, estou também parte da iniciativa PIPA, e formo parte da Assembleia, né, do Núcleo Epicuera e também da Taboa. Então, esses espaços coletivos são super importantes, inclusive, para essa construção, né, para esses debates. Então, quanto mais a gente estiver em espaços, mais a rede rizomática vai crescer e se adensar. E a outra coisa é que eu também estou fellow, né, do Shift the Power, do programa Shift the Power, que é um programa muito importante, que eu acho que orienta bastante esta discussão, que tem a ver com como a gente entende as relações de poder, né, que eu comecei desde o começo, né, a dizer, né, a importância de mudar essas relações de poder, né, a importância de entender, né, que nós sempre estamos em jogos de poder, né, e como podemos mudar esses jogos de poder, né, porque o financiador, né, pode querer impor agendas, pode querer impor dinâmicas, pode querer impor visões, mas nós temos a capacidade, não apenas, né, de dizer que não, mas também de mudar o jogo, né? Por isso, shift the power, mudar, né? Claro que nessa mudança de shift the power tem momentos que a gente precisa se retirar dos espaços de poder, né? Mas também podemos recompor ali, mostrando, bom, não é bem assim, né? Enfim, tentando questionar um pouco essas relações de poder, que tem a ver também, né, com todos esses princípios vinculados à questão da branquitude, a questão da masculinidade, a questão aquela coisa, né, da imagem do homem cis, branco, heteronormativo, né? Sair dessa chave é sair do poder, é sair do shift the power, né? Não trazer essas visões, né, de pessoas negras, indígenas, não binárias ou dissidentes, né, do gênero, né, em geral, enfim, ou de orientação sexual, é absolutamente importante, porque isso faz parte da nossa realidade. Sensacional, Marcela, obrigado. Adorei o papo, viu?